Você é a igreja, você é eclésia, tem que abaixar lá. Se você é eclésia, entenda que você foi chamado para fora. Amém? Poder abaixar um pouquinho meu microfone, agradeço. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Aleluia e glória a Deus. Você pode repetir comigo? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no dia da tribulação. Aleluia e glória a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Eu fui ministrado no Senhor nesse Salmo 46, numa palavra de segurança, mesmo em tempo de prova, mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempo de dificuldade, como é o tempo que nós estamos vivendo. E esse Salmo 46, Deus vem dizendo: Deus é o nosso refúgio. E o que é refúgio? É esconderijo, é você esconder e não ser achado. Eu não sei se você na tua infância brincou de esconde-esconde, mas tinha aqueles que você procurava, e alguns você não encontrava, por tão bem escondido que ele estava, e você falava: esse fulano eu não achei, porque ele estava em um refúgio, ele estava em um esconderijo, a tal ponto que não conseguiu ser encontrado. E a palavra vem dizendo que Deus é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, amado. Quando nós estamos no Senhor, nós estamos escondidos dEle. O esconderijo é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado, aonde você não vai ser achado, aonde você não vai ser tocado, aonde o inimigo, os adversários vai se levantar, vai te procurar, mas diante dos olhos do Senhor, você vai estar num refúgio. E falando de um refúgio, Deus vem falando de uma fortaleza. Se você olhar, uma das 7 maravilhas do mundo é o muro da China, é isso? Aonde o maior muro é China? Eu não peguei da China. O maior muro do mundo, aonde praticamente corta uma grande parte da cidade. E quando nós olhamos para Castelo, ainda assim os muros de Jericó, vai ter que aumentar um pouquinho para mim, tá bom? Amém? Mais alto. Obrigado. Mais alto. Tom, obrigado. Pensando em fortaleza, pensando em muro, aquela barreira, aquela proteção, aonde o inimigo ele tem que derrubar aquelas fortalezas, mas justamente pensando em uma fortaleza, pensando nos muros, é a proteção, é a segurança que o inimigo ele não vai entrar, amados. Então essa palavra que nós temos que ter, essa segurança em Deus, porque Ele é a minha fortaleza. Você pode declarar e dizer: Deus, Tu és a minha fortaleza, a minha fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Amado, eu não sei o que você está vivendo, mas uma realidade que nós estamos convivendo numa unanimidade é esse problema de saúde que nós estamos vivendo. Talvez tenha uma particularidade de problema que você esteja vivendo, mas nós estamos vivendo esse momento de tribulação, essa maldita enfermidade chamada Covid-19, e a palavra vem dizendo que o Senhor, Ele é o nosso socorro, bem presente no dia da tribulação. Então, amado, o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso socorro, a nossa fortaleza é o nosso Deus. Então, independente do que você esteja vivendo, independente do que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio.
O que é um refúgio? É um lugar de proteção. Nos Estados Unidos, muitas casas, porque tem muitos furacões, é normal as casas ter um porão, um lugar de proteção, aonde quando vem os grandes furacões, remove tudo, leva tudo, mas aquele refúgio, aquele lugar, aquela escotilha, acho que a palavra é essa, sabe, ali tudo passa, mas ali nada acontece, porque ali é um ambiente de segurança. Lá fora a tempestade, lá fora a adversidade, a destruição está acontecendo, mas aquele lugar foi feito para ser um lugar de sobrevivência, aquele lugar foi feito para ser um lugar, sabe, de segurança. E assim é o nosso Deus. Deus é o nosso lugar de refúgio, Deus é o nosso lugar, sabe, como a palavra está dizendo, a nossa fortaleza, o nosso lugar de proteção, o nosso esconderijo, o nosso lugar de cuidado, a nossa segurança. Deus é o nosso amparo. E como o tempo que nós estamos vivendo, como igreja que somos, como eclésias que nós temos declarado que nós somos, nesse momento nós precisamos ter uma confiança de uma tal maneira. E como está a sua confiança? Como está a sua segurança? Muitas cadeiras hoje estão vazias. E por que muitas cadeiras estão vazias? Insegurança. Mas o Covid, não. Para quem está aqui dentro sabe. Mas houve um alto número aí, não foi aqui dentro, é igual lá fora, há um problema lá fora. Se é uma dificuldade para estar aqui, para uma insegurança, como que frequenta um mercado? Como que vai a um banco? Como que faz tantas outras coisas? Se a palavra fala que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Em um tempo como nós estamos vivendo, ontem nós estávamos no carro, eu, irmão Walter, irmão Lucas, e conversando, Douglas também estava lá no velório do irmão Gentil. A palavra inclusive que se encontra na boca do ímpio é: só Deus. É essa palavra que está inclusive na boca do ímpio nos dias de hoje. Só Deus. O que nós estamos vivendo hoje, amado, com todo esse sofrimento, com toda essa prova, essa adversidade, ouvir isso, só Deus. É uma oportunidade que Deus está nos dando para pregar as boas novas, para anunciar. Assim como o William acabou de trazer, Lucas capítulo 4, 18, Jesus, ele pega o livro e ele está ministrando na sinagoga e falando acerca daquilo a qual Deus havia confiado sobre ele, sobre o ministério. E sobre o ministério de Cristo também está estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida. E ele abriu o livro dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados, e a recuperação à vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, e Ele te ungiu, aleluia, para pregar o Evangelho. E esses dias eu passei por isso e passei muito mal. Meu exame deu entre 40% e 60% do meu pulmão comprometido. Comecei a ter, eu tossia, escarrava sangue saía na secreção. Eu fui para o hospital 2 vezes, na quarta-feira estava 1 grau de risco. Domingo, 4 dias depois fui fazer o exame, que eu estava muito mal novamente, e meus exames deu uma alteração 20 vezes pior, e o médico falou: você deve ser internado com urgência. Amado, nesse momento que nós estamos vivendo, não podemos entrar em desespero. Nesse momento nós não podemos entrar em desespero, nós temos que orar, nós temos que consultar a vontade de Deus.
tanto para buscar um médico, quanto para uma internação. Temos que buscar em Deus, temos que orar. E a palavra foi interne. E aí eu vim para minha casa, orei com a minha esposa, minha mãe foi para lá, minha sogra, e oramos acerca daquilo. Estava ali os exames. Internar ou não internar? Liguei para um farmacêutico amigo, ele foi lá, cuidou de mim. Conversei com a Maísa, que estava ajudando o Hugo também, e conversou com o médico. Mas isso, depois de orar, eu procurei alguém que pudesse me ajudar naquele momento de desespero, depois de orar a Deus. Porque você precisa internar com urgência. Se eu agisse por desespero, eu saí daquele hospital como eu saí chorando, eu ia diretamente lá, ia para o hospital, e ele falou: vai para lá que eu vou conseguir uma vaga para você no Metropolitano. Talvez eu não estaria aqui se eu agisse por medo, se eu agisse por desespero. Eu fui para casa e orei, e falei com Deus, e chegamos ali a um entendimento que internar não era o momento. Domingo eu estava muito mal, e na terça-feira eu já estava com outro quadro de saúde, porque sabe, eu corri para Deus, eu corri para o meu refúgio, eu corri para a minha fortaleza, eu corri para aquele que é o meu socorro, bem presente no dia da tribulação, amado. Estar em Deus não é ausência de problema, não é que você não vai passar, passamos, mas nós vencemos. Mas se você questionar, mas então porque o irmão não resistiu? Ele venceu, irmão. Ele venceu. A coroa da vida que estava proposta lhe foi dada, porque ele reconheceu e confessou o nome do Senhor Jesus. Ele não venceu a morte, mas ele venceu na morte. Aleluia! E glória a Deus. A minha oração nesses dias foi: Deus, eu sei que há um propósito de Deus para a minha vida. Eu sei que o propósito que o Senhor tem através da minha vida eu ainda não vivi, eu ainda não cumpri. Eu falei: Deus, diante de Deus, irmão, a minha oração foi essa: Deus, pelo meu egoísmo me leva, porque morrer com Cristo é lucro. No meu egoísmo me leva, mas falei: Deus, eu sei que há um propósito, eu sei que há vidas que vão ser tocadas pelo Senhor através da minha vida. Há uma igreja que eu estou pastoreando, eu tenho filhos para dar um propósito, para ser um homem e uma mulher de Deus. Então no meu egoísmo me leva, mas eu não quero, porque é um propósito, irmão. Nós temos que viver por um propósito. E quando você entra em um propósito, entendendo quem é você em Deus, você não entra em desespero, porque todas as coisas estão diante de um plano, estão diante de um controle de Deus, amado. Isso não é ausência de problema, não é ausência de adversidade. Eu passei por problema, eu passei por adversidade, mas eu venci. E você também vai vencer. Porque Jesus disse: no mundo vamos ter dificuldade, vamos ter adversidade, vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quantos irmãos estão naquela lista que estava com Covid? Quantos não venceram? 18 só da igreja, de 22, 18 venceram, até agora, e outros estão em fase de recuperação, mas nós vamos vencer. Você pode falar: eu vou vencer? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é um tempo de arrependimento, é um tempo de conserto, porque assim nós estamos vivendo o dia de provação. A mamãe Inês é professora agora, glória a Deus. E na escola você aprende a lição para depois aplicar a prova. Mas na escola de Deus é diferente. Ele aplica a prova para você aprender a lição. Então o momento que nós estamos vivendo é tempo de prova. Mas nesse tempo de prova eu tenho que aprender algo. Eu tenho que tirar algo. Amado, nós estamos vivendo dias de provação, mas nisso Deus está nos ensinando alguma lição. E o que você tem aprendido com isso? E ontem, lá no velório, as palavras finais ali, eu abri a Bíblia em João, capítulo 11, versículo 25, aonde Jesus vem dizendo: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ele viverá eternamente.
Aleluia. Eu sou a ressurreição, Jesus dizendo, e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus não prometeu a imortalidade. Eu vi essa frase: Deus não nos prometeu a imortalidade, Deus nos prometeu a salvação e a vida eterna. Cadê Lázaro, que Jesus ressuscitou? Ele está entre nós? Não está. Voltou à sepultura novamente. Cadê o filho da viúva de Naim, que Jesus encontrou e deu a vida novamente? Cadê ele? Está entre nós? Não está. Desceu à sepultura novamente. Cadê Jesus? Não está conosco. Desceu à sepultura, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Então Deus, Ele nos prometeu a isso, amado, a salvação e a vida eterna. Por mais que amanhã, por mais que ontem ainda mandei uma reflexão, o dia que se chama hoje, eu e você, você que está em casa, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Eu estava lá ontem, sabe, não dá para contar, mas tinha milhares ali, mais de 5.000 caixões. E uma das coisas que eu falei com o irmão Walter, se pudesse perguntar para todas as pessoas que estão aqui, muitas delas, a maioria, não entenderia que o dia dela era aquele dia. Elas não estavam preparadas para a partida. Se questionasse, se perguntasse, ela falou, ainda não, ela dizeria, ainda não é chegada a minha hora. E nós não sabemos o dia e nem a hora chegada, amados. E o que nós devemos fazer nesse tempo? Cumprir os propósitos de Deus. Diante dessa situação, Deus nos está dando uma oportunidade de ser igreja. E devemos perguntar, e você que está em casa, e se o dia da sua partida fosse hoje, será que você estaria pronto? Se você não sabe, é porque você não está pronto. Porque se meu dia fosse hoje, eu estou pronto. Porque eu tenho ido para Deus, orado, falado com Ele. Eu tenho me arrependido todos os dias, clamado pela misericórdia de Deus. Eu tenho abrido o meu coração, eu tenho pedido para ser transformado. Eu tenho buscado viver a vontade de Deus Pai para a minha vida, através da minha vida. Eu tenho tentado ser um cumpridor da Sagrada Escritura. Eu tenho tentado viver a vontade de Deus, embora eu sei que ainda estou distante daquilo que Ele quer que eu viva, mas eu tenho caminhado para isso, assim como Paulo diz e cita, acerca da coroa da vida. Não digo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Então todos os dias eu prossigo para o alvo, todos os dias eu e você, nós devemos prosseguir para o alvo. Você que está em casa deve prosseguir para o alvo é Cristo, orando, buscando, atraindo a presença dEle, amado. Nós devemos fazer alguma coisa. A minha vida, a sua vida deve valer a pena. A pergunta que eu te faço, a sua vida tem valido a pena? Para a vida valer a pena, a minha vida deve estar em Deus. Fora disso, as pessoas só existem. Tem pessoas que só existem. Tem pessoas que só existem. Não tem propósito, não tem objetivo, não tem moral, não tem carência, não tem caráter, vive uma decadência. Fazer a vida valer a pena é entender que a minha e a sua vida deve estar em Deus. Se a minha vida, se a sua vida não está em Deus, você é uma pessoa que só existe, pessoa assim vive para si, para o seu egoísmo, para os seus desejos, para os seus interesses, pessoas que só pensam em si, pessoas que só vivem pelos seus prazeres. A vida, estar em Deus, é quando eu amo, é quando eu abraço, é quando eu intercedo, é quando eu estou pronto para ajudar, é quando em um momento de guerra como esse que nós estamos vivendo, eu me coloco na brecha.
quando Mardoqueu ficou sabendo do que ia acontecer com o povo judeu. Mardoqueu correu até a Esther. Mardoqueu nesse momento tem uma simbologia de Deus, trazendo algo que vai acontecer. Esther recebe aquela palavra como um papel de igreja, de posicionamento. E naquele momento Esther fala, ela recebe aquilo, sabendo que os judeus, a morte recairia sobre ele. E Mardoqueu vem falando, você deve se posicionar. Igreja, nós devemos nos posicionar. Esther fala então para Mardoqueu: convoque todos os judeus, convoque todo o povo de Deus, para que entre comigo em jejum e oração, para que quando eu adentrar a presença do rei, eu tenha misericórdia. Deus está nos dando uma direção, clamor, oração da madrugada, está nos hospitais, está no clamor fazendo alguma coisa, é a direção, algo de mal está acontecendo, o que fazer? O levantar, o chamado está vindo, e o que fazer? Vou ficar no palácio, não tem nada a ver com isso, vou deixar os demais irmãos judeus ir para a prova, ir para o jejum e eu ficar em casa? Não, eu devo me posicionar em jejum e oração juntamente com o povo, porque o livramento não virá só para aqueles, virá para todos nós, amados. Então eu e você devemos nos posicionar como eclésia, devemos nos posicionar. Estamos 2 final de semana, é importante a gente estar ali, porque ali é um ato profético, levantando as mãos para os hospitais e declarando a cura, declarando o milagre, declarando a vida. Ali é um ambiente de morte, irmãos. É entre 20% e 30% das pessoas que entram para um processo de intubação que sai com vida, entre 20% e 30%. Então a possibilidade de uma pessoa ser entubada e sair dali é muito difícil. E o que eu posso fazer? Eu posso orar. O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer é orar. É o momento de eu sair da parede, é o momento de eu sair da zona de proteção da minha casa. Mas se eu pegar, Deus vai te guardar. E se pecar, você vai ser curado. E se não ser curado, você vai para algo muito melhor do que essa terra. Você vai para a glória de Deus. Mas quando você se posicionar lá, milagre vai acontecer. Essa estatística de 20, 30 vai aumentar para 60, 80 em nome de Jesus. Pelo menos essa é a minha fé quando eu vou para aquele lugar. E quando eu saio dali, eu saio ali como uma batalha vencida, como um posicionamento de um exército de Deus, que eu entendo que eu faço parte desse exército de Deus. Quantos fazem parte do exército de Deus aqui? Qual é o soldado que fica em casa enquanto o seu exército está em uma batalha? Devemos estar lá, devemos estar aqui, devemos orar, devemos nos posicionar, sabe? E nessa semana do clamor, eu só não vim hoje, estava muito cansado, mas de segunda até sábado eu estava aqui, não sábado aqui porque estávamos no clamor, todos os dias clamando. A igreja, eu não falo a IBN Betel, estou falando a igreja de Jesus, ela quer um milagre, mas o milagre que ela deseja, ela quer que esse milagre venha através da intercessão de outro. Pastor ora, meu líder ora, igreja ora, mas a pessoa muitas vezes tem uma dificuldade de orar. E graças a Deus, eu louvo a Deus por um povo que ora. Essa igreja, eu vejo que já é uma igreja de oração, já é. Muitos às vezes não conseguem vir porque não tem carro, não tem condição de estar aqui, mas eu vejo lá das 3 até 6 da manhã, vários irmãos de oração nas suas casas orando, e um grupo tem vindo aqui, mas Deus está trabalhando um número maior. Lembra da Esther, como acabei de citar? Convoque todo o povo. Esse é o momento de nós como igreja entender que eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso me posicionar. E na semana do clamor, Deus falou algo comigo, e durante aqui a semana que eu estive aqui, já estive compartilhando. Deus me mostrou o tempo que nós estamos vivendo. Deus me mostrou na palavra o que nós devemos fazer e qual é a nossa postura como igreja. E Deus também me mostrou a saída para toda essa adversidade que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia comigo em Oséias,
essa mesma palavra, alguns versículos, base dessa palavra, que eu estou compartilhando, são coisas que nessa semana Deus veio ministrando, em Oséias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, Oséias é uma tipologia de Deus, onde Deus fala para Oséias, procurar uma mulher da vida e fazer dela a tua esposa, Oséias capítulo 4, procurar uma mulher da vida e fazer ela a tua esposa. Essa esposa tem uma representação do povo de Israel, e Oséias tem uma simbologia de Deus, agindo de misericórdia com aquela pessoa que vive na prostituição, aquela pessoa que está distante de Deus. Oséias capítulo 4 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Amado, essa parte, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, essa palavra para a igreja. E olha como continua: porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade na terra, nela não há verdade, nela não há amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é o perjurar, o que prevalece é o mentir, é o matar, é o furtar, o que prevalece é o adulterar, o que prevalece é o arrombamento e homicídios sobre homicídios. Versículo 3: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Todo que mora nela está morrendo. Até aqui. E Deus vem falando através do profeta Israel, falando para a igreja: ouve, ó igreja, ouve, ó Israel, ouve, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Há uma contenda de Deus. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo hoje, é o que diz a palavra, porque na terra, sabe, não há amor, não há verdade, não há conhecimento de Deus. O que prevalece é isso, é o matar, é o furtar, é isso que nós estamos vivendo, e por conta disso o reflexo é essa contenda de Deus contra a terra, e dizendo, por isso a terra está de luto. Olha para esse texto, olha para essa palavra do profeta Oséias, dizendo, e contextualize para os dias de hoje. Não é isso exatamente que nós estamos vivendo? Há uma contenda de Deus com a terra, e por isso nós devemos nos posicionar. E a primeira parte, Deus mostrou aqui no profeta Oséias o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos reconhecer o tempo que nós estamos vivendo, biblicamente ter um posicionamento em relação a isso. Em Jeremias, abre comigo agora, Jeremias capítulo 26, acerca o que devemos fazer. Jeremias 26, versículo 1 até o versículo 5. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. 26, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra, um momento que veio a palavra do Senhor, é a palavra que veio essa, para o profeta Jeremias, para o povo de Deus. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor. Amado, você precisa entender isso aqui. Veio a palavra do Senhor dizendo: põe-te no átrio da casa do Senhor. O átrio era a área que era separada. O átrio era o ambiente onde todo o povo poderia entrar. Fora do átrio era o lugar santo. No lugar santo o povo não poderia entrar. E depois do lugar santo havia o lugar santíssimo. E Jeremias está falando: ei, sai de dentro da casa do Senhor e vai para o átrio, vai para fora, vai para o pátio, vai aonde está o povo, porque o povo não pode entrar aqui. Vai para o átrio, vai para fora. E agora nós continuamos para que você possa entender. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas
a cidade de Judá, que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhe dizer, você vai dizer, e não omitas nenhuma palavra sequer. Olha o versículo 3, bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu caminho, então eu me arrependerei do mal que eu intento lhe fazer, por causa da maldade e por causa das suas ações. O que o profeta Jeremias está dizendo? Deus está falando para ele: Jeremias, vai para fora, ministra a tua palavra, vai para o átrio, vai para o meio do povo, porque bem pode ser. Deus não está falando que você vai pregar e eles vão te ouvir. Deus não está falando que você vai pregar e eles vão se converter. Deus está falando, bem pode ser que eles te ouçam, e bem pode ser que eles se convertam. O que eu entendo com essa palavra, o que eu fui instruído nessa palavra, que independente da prova, eu devo ir para fora, e eu devo falar, e bem pode ser que eles ouçam, e bem pode ser que eles se convertam, mas se isso não acontecer, não importa, não é do meu ofício. Deus está falando para Jeremias: põe para fora e pregue, porque se eles ouvir, porque se eles ouvir, pode ser que eles me ouçam, pode ser que eles te ouçam, e se eles ouvir, aleluia, aqui continua, eu me arrependerei do mal que eu intento lhe fazer, por causa da maldade e por causa das suas ações. Diz-lhe, pois, versículo 4, assim diz o Senhor: se não der ouvido para andar na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisse a palavra do meu servo, os profetas, que começando de madrugada, você pode falar, começando de madrugada? Olha aqui, dei ouvido às minhas leis, pelos profetas, que tem se levantado, começando de madrugada, amado, começando de madrugada, começando na oração. Pregar aqui é fácil, viver a igreja aqui dentro é fácil, o desafio é sair daquela porta para fora e ser igreja. Ser um pastor aqui como eu estou no altar é fácil. Ontem eu falei para o irmão Walter no carro, nós indo para o velório. A pergunta que eu devo fazer é como eu tenho que me colocar como ovelha. Num momento como esse, eu vou ou não vou? O que uma ovelha esperaria de mim como pastor? Que eu estivesse presente ou não? O que Deus espera de você como crente, como um homem de Deus? Que você fique acovardado, escondido, ou que você avance? Deus também falou através do profeta Joel: suscite uma guerra, levante os valentes, forjai a espada das vossas foices, forjai punhal das suas enxadas, diga ao fraco: eu sou forte. Não importa se você está preparado ou não, se você tem uma palavra hoje ou não, diga ao fraco: eu sou forte. Aquilo que você tem, use. Nós devemos se posicionar, levantar uma guerra. Nós estamos em guerra, e o que nós vamos fazer? Ficar acovardado, ou nós vamos se posicionar como uma igreja? E quando falamos de uma igreja, fala de um exército de Deus. Se eu faço parte, sabe, se eu digo que eu sou filho de Deus, que eu sirvo a Deus, então eu tenho que se apropriar também desse atributo, como parte do exército de Deus, e você faz parte do exército de Deus, amém? Então devemos posicionar, amados, devemos sair para fora. O ímpio está dizendo, num tempo como esse, só Deus, esse é o tempo oportuno de pregar a palavra de Deus. Eu estava na borracharia, eu vi lá uma conversa lá, eu chamei uma pessoa para o clamor, e como chamei ele, aproveitei, chamei outro, ninguém foi. Aí eu chamei uma pessoa também, que estava lá, um outro na borracharia, vamos, ele falou: não, eu não consigo acordar 5, foi acordar 5 não, 5 horas tem que estar lá, você tem que acordar 4h30.
Não, mas é difícil. Falei, hoje é quinta, eu estou desde segunda-feira, todo dia acordando. Tem um grupo de pessoas acordando e se você estiver doente, você vai pedir oração para alguém. Eu tenho certeza disso. Então tem um grupo de pessoas que precisa das suas orações. Tem um grupo de pessoas que precisa da minha e das suas orações. Eu pedi oração e tenho certeza que vocês, os irmãos aqui, e muitas pessoas que estão em casa oraram por mim. O que eu vou fazer agora? Estou curado. Passei por uma situação difícil. Passei pelo vale da sombra da morte. Misericórdia, se eu passar isso, vou ficar covardado dentro da minha casa? Não. Deus me deu mais uma chance de eu continuar pregando. Aleluia. E Salmo 23, versículo 4, a palavra vem dizendo, a palavra ela apresenta o vale da sombra da morte, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, aleluia. Amado, vivendo os dias que eu vivi, muito mal, desespero não, minha esposa está aí, desespero, não tive fé, Deus vai curar, Deus está no controle. E eu falei para ela, se eu for, estou no lucro. Mas eu estou aqui, aleluia. Minha esposa também pegou, vencemos junto, irmão. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, irmão. Talvez você fique lá recluso dentro da sua casa 2 anos. Alguém vai lá e efetuar um pagamento de dinheiro que deve para você, você recebe. Você pegou essa nota aqui, um descuido. Já foi. Estou ministrando imprudência? Não. Álcool gel, máscara, cuidado, distanciamento social, nada de aglomeração. Vai naquilo que é importante e naquilo que é necessário. E se for, vá com cuidado, que Deus ele vai te guardar. E entendendo que isso aqui bem pode ser que ouçam, e bem pode ser que convertam cada um do seu caminho, e sendo assim, eu então me arrependerei do mal que eu intento fazer. O que nós estamos vendo sobre a terra é um juízo de Deus. O que nós estamos vendo é, assim como foi um tempo de Sodoma e Gomorra, aonde fala que o clamor da terra, o pecado que estava sobre Sodoma e Gomorra, chegou sobre as narinas de Deus, a tal ponto que a ira de Deus recaiu sobre Sodoma e Gomorra. Mas tão interessante que antes disso acontecer, Deus fala com Abraão, e Abraão intercede, mas Senhor, se tiver lá 1000 homens de Deus, o Senhor se arrepende disso? E Deus falou, me arrependo. Então Abraão novamente falou, mas Senhor, e se não tiver 1000, mas se tiver 500, se tiver 500 eu me arrependo, mas Senhor, se não tiver os 500, se tiver 100, eu me arrependo, mas se tiver 50, eu não faço mal, mas Senhor, se tiver 10, eu não faço isso. Ele parou nos 10. Se ele talvez tivesse ido mais fundo um pouco, mas se eu encontrar um único homem de Deus, talvez ele ouviria Deus dizendo assim, eu me arrependo do mal que eu intentarei fazer. Mas o clamor dele parou até nas 10. Ele começou lá e parou. Ele poderia ir mais fundo. Talvez Sodoma e Gomorra teria tido um livramento através de Abraão e através de Ló, agora pregando nessa cidade, ministrando, clamando por ela, porque não era mais só Abraão, já eram 2. Sabe que eu entendo que eu e você, nós como igreja, precisamos ir mais fundo, precisamos se posicionar, assim como Deus fala com o profeta Ezequiel, procurei entre os homens, alguém que se colocasse na brecha, porém, eu não encontrei. A pergunta que eu faço, Deus, está encontrando homens e mulheres aqui, que se colocam na brecha? Deus tem que nos encontrar, amado. É o tempo, o dia que se chama hoje. Depois que tudo passar, depois que tudo estiver em paz, aí você vai sair?
Depois que outros venceram uma guerra e você vai agora querer triunfar sobre ela. Precisamos nos posicionar. Temos que saber o tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos, dias de Noé. Cada um vivendo a sua vida. Cada um vivendo os seus próprios interesses. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Meditamos muito em 2 Crônicas 7:14. Mas olha o que acontece, olha o que Deus está dizendo. Deus está nos preparando. Deus, Ele nos prepara para o dia mau. Antes que o dia mau recaia sobre nós, Deus, Ele nos prepara. Por isso que Deus, Ele já está nos preparando para o tempo do fim. E nós estamos se aproximando do tempo do fim, porque os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: Mestre, quando será acerca daquilo que tu tem anunciado acerca do fim? Jesus olha para eles e diz: não cabe a vós saber acerca do fim. Mas, Jesus começa a dizer alguns sinais: haverá guerra e rumores de guerra, haverá fome, se levantará nação contra nação, se levantará pai contra filho, e o amor de muitos se esfriará, e haverá pestes e terremoto. Tudo isso nós já estamos vivendo, estamos ou não estamos? Estamos. Então Deus já nos preparou, Jesus já nos preparou há 2000 anos para o tempo do fim, é o que nós estamos vivendo. Mas antes mesmo de Jesus já nos preparar, Deus, Ele já nos prepara através dessa palavra aqui. 2 Crônicas 7, versículo 13, para que você possa entender, esse momento aqui é um tempo de paz, para que você possa entender, esse aqui é um tempo de prosperidade, esse aqui é um tempo de fartura, esse aqui é um tempo de bênção. Aqui não tinha diversidade, nesse momento não tinha prova, nesse momento não tinha provação, não tinha dificuldade nenhuma. Esse momento aqui era tempo de bênção. E no versículo 13, olha o que vem dizendo. Vamos ler o 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e diz-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus está dizendo: eu escolhi este lugar. Eu creio que Deus escolheu este lugar, escolheu a sua casa, onde você está. Versículo 13, olha aqui agora, está falando de um tempo futuro. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se eu enviar a enfermidade, a peste entre o meu povo, se eu fazer isto, olha a orientação que Deus dá agora no 14, se o meu povo então, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, consequência, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. E o 15, sendo assim estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fazer neste lugar. Glória a Deus e aleluia. Deus está falando com Salomão e dizendo: ei, eu escolhi este lugar, sabe? E haverá um dia, pode ser que haja tempos maus, pode ser que haja tempo de adversidade, de dificuldade, mas quando isso vir, a enfermidade, a provação, faça isso, mova o povo, para que se humilhe. Se humilhar é se colocar diante de Deus, reconhecendo que é só Ele. Nesse momento os médicos estão dizendo: precisamos de um milagre. Os médicos estão dizendo: nós precisamos de um milagre. E quem é que faz milagre? É o nosso Deus que cura, é o nosso Deus que restaura. Eu tenho declarado e profetizado: o nosso Deus é o Deus de milagre. Nós precisamos de um milagre. E aqui vem falando: quando você precisar de um milagre, se humilhe e ore, busque a minha face e se converta dos seus maus caminhos. Está falando uma palavra para a nação, uma palavra para a nação. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra.
Então esse é o momento de eu e você como igreja se humilhar, orar, clamar, buscar ao Senhor, se posicionar, se colocar na brecha, pedir perdão pelos meus pecados, entrar na brecha por todos aqueles que já representaram a nação brasileira. Eles entregaram o Brasil para o diabo, fizeram pacto de sangue, derramaram vida, entregaram para Satanás, fizeram pacto com o bruxo. A terra está contaminada, a terra foi amaldiçoada. Quantos governadores, quantos prefeitos nós tivemos aqui que entregaram o estado da nossa cidade para o Satanás? Há uma guerra nas regiões celestiais, e o que eu e você, e o que nós devemos fazer, se posicionar como igreja, em oração, em batalha. Devemos nos colocar na brecha, se humilhando, orando, confessando nossos pecados, entrando, na brecha por esses homens e mulheres que exerceram o governo, e pedir perdão pela humanidade, por todos os pecados, por todo roubo, por todo crime, por tudo que foi feito, todo adultério, todo homicídio, todo pacto com o diabo. Renunciar a isso, e nós podemos, porque a palavra diz que toda autoridade foi instituída por... Quem é a maior autoridade no Brasil? Como homem, quem é? Quem? Nosso presidente. E ele tem declarado, ele tem apresentado e declarado: o Brasil é do Senhor. Coisa que nunca aconteceu lá em Brasília. Um culto de reconhecimento como Deus, o Senhor da terra. Convidou muitos pastores e fizeram culto, entregando o Brasil nas mãos do Senhor. A maior autoridade fez isso. É o momento da igreja se levantar em guerra e profetizar e tomar as chaves do que está na mão do diabo, amados. É um tempo que a gente se posicionar como igreja. Não estamos vivendo tempos de Noé. Então temos que ter uma postura de uma igreja relevante. Ter uma postura de uma igreja relevante. Você é igreja. Você é igreja. Você é igreja. Como igreja, eu, você, nós temos tido uma postura de uma igreja relevante na sociedade. Reflexo de uma sociedade caída é o reflexo de uma igreja que não se coloca na brecha. Quando eu falo uma igreja, eu falo no modo universal. Por isso a igreja precisa se posicionar. O que vai impactar o mundo é a igreja. Então nós precisamos nos posicionar. Temos que reconhecer que nós precisamos de Deus e chegar a Ele com humilhação. Precisamos nos posicionar como Esther convoca, na unidade de poder, na unidade de clamor, declarando e profetizando sobre a nação brasileira. Sabe? Para concluir, para a gente fechar. A palavra diz que nós somos o quê? Luz da terra. Luz da terra. A palavra fala que nós somos o sal e a luz da terra. Como luz. Deus nos fez como luz dele. E se ele nos fez como luz, o que serve a luz? Para resplandecer, para brilhar. Mas num momento como esse, como luz que nós deveríamos ser para brilhar, para clarear, para trazer uma direção, para mostrar uma esperança, porque se nós às vezes ficamos com medo, imagina o ímpio, se nós como crente conhecendo e confiando em Deus, nós ficamos às vezes um pouco intimidados, quanto mais eles que estão lá fora, eles precisam de Deus, e por isso a nossa luz deve brilhar, a nossa luz deve resplandecer, e a palavra diz, não se pode esconder uma cidade edificada. Você é uma igreja, amado, nós somos igreja. Em nenhum momento como esse, a gente muitas vezes se esconde. As dificuldades vêm, as lutas vêm, a gente se esconde. O desafio vem e a gente se esconde. Sabe, Deus quer nos colocar num lugar de glória para representar Ele. Deus quer nos colocar num lugar às vezes de provação, para que nós sejamos luz daquele lugar. Estava lá sexta-feira tomando um soro, o último, na veia. O último anticoagulante na barriga. E o João, que cuidou de mim, falou assim: olha, amanhã vamos fazer um culto aqui na sua casa. O soro aqui tomando. Ainda já tinha passado aqueles dias de contágio. Estava com 22 dias. Eu falei, aquilo,
um certo medo. O medo faz parte, irmão. Dizer que eu não senti medo, mentira, eu senti medo. Mas a minha esperança, a minha confiança estava em Deus. Talvez você que está aqui também sente medo, sentiu medo, vai sentir medo. Mas o medo não pode nos dominar, porque maior é Deus que está em nós, que aquilo que está no mundo, que vem contra nós. E eu falei amém. Amém. E vim pessoas aqui na minha casa, eu vivendo isso dentro de mim. Amém. Pode vir. Acordei cedo, fiz um café, preparei umas mesas que tinha lá. Aí liguei para ele, 10 para as 5 aí, vocês vão vir? Vamos. Aí ele liga 5 horas. Não vai ser na sua casa, vai ser em outro lugar, e você que vai pregar. Aleluia. Estava pregando desde o dia que eu fiquei enfermo. Tem quase um mês que eu não prego aqui. Mas nesse mês que eu não prego aqui, eu já preguei 3, 4 vezes para fora. Porque Deus tem nos chamado para fora, irmão. Deus está chamando você para fora. Deus está te dando uma palavra. O que o mundo precisa é de uma palavra, e você tem uma palavra. Lá no seu trabalho a pessoa precisa de uma palavra, ela está em pavor. E por isso nós precisamos nos posicionar como eclésia. Por isso nós precisamos nos posicionar como igreja. E eu quero convidar você como igreja, se colocar de pé. E o ato de você se colocar de pé está representando o seu posicionamento diante de Deus, entendendo que você foi chamado para anunciar as boas novas. Aleluia. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor teu Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Aleluia. E por mais que você seja talvez em algum momento ferido, sabe, eu tenho sempre falado para os irmãos, ferido sim, morto não. Aleluia. Nós vamos vencer, nós vamos passar, nós vamos superar. Você vai, nós vamos. Mas nós temos uma palavra. Você pode falar, eu tenho uma palavra. Fala aí para você, Deus me dá uma palavra. Deus, Ele vai te dar uma palavra. Deus vai te dar uma oportunidade. E como Joel, suscite uma guerra. Levante os homens de guerra, levante os homens de coragem. Deus está hoje me chamando, usando eu aqui como pastor. Você que está aqui, você que está em casa, um homem de coragem. Então se posicione na brecha, se coloque na direção de Deus. Não fique intimidado, não fique com medo, não deixe isso te dominar, porque Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar, vai proteger você. Então se coloque na presença de Deus, em nome de Jesus, clame pela misericórdia. Fala, Deus, fala comigo, Deus, fala através de mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas. Eu e você, nós temos uma palavra. Estamos vivendo dias maus, e a palavra diz que há uma contenda de Deus com a terra, porque nela não há verdade, nela não há amor, nela o que mantém é o matar, é o perjurar, é o mentir, é o adulterar, é o roubar, é o homicídio. Mas Deus vem falando através do profeta Jeremias: pregue, anuncie, que bem pode ser que eles ouçam, bem pode ser que eles se convertam, e se eles se converter, eu me arrependerei do mal que eu intento fazer. Bem pode ser, pregue, eu e você, nós temos a palavra, nós devemos pregar, nós devemos anunciar, porque se eles lá fora se arrepender, pode ser que Deus venha mudar essa história. Por isso eu e você devemos nos colocar na brecha. Por isso eu e você como igreja devemos se posicionar. E nesse dia, nessa manhã, Deus está falando com você. Nesse dia que está abrindo esse vídeo, essa palavra, Deus está te convocando, Deus está te chamando. Se põe de pé. Cante, eu nada. Adore declarando.